Então, iniciamos, né? Muito boa tarde ou boa noite a todos, né? Acho que temos pessoas de Portugal, Angola e Moçambique, né? É isso? Uhum. É, Bom, sejam muito bem-vindos aqui à nossa formação por dentro do Power BI. Esta é uma pequena formação para que vocês possam conhecer os recursos básicos do Power BI e que vocês possam criar um primeiro relatório usando o Power BI e entender o conceito da ferramenta. É óbvio que em 2 horas a gente não consegue abordar muitos temas e o Power BI hoje é bastante grande, com muitos recursos, mas eu espero que vocês saiam daqui. O meu objetivo é que vocês consigam criar pelo menos alguns relatórios e alguns relatórios de uma forma mais simples, mas que sejam relatórios úteis e que vocês possam utilizar para analisar dados de verdade, mesmo conhecendo só os recursos mais básicos do Power BI, tá? Então, eu agradeço a participação de todos, espero que vocês realmente possam aproveitar, tá? É, Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma questão, né, pode colocar ali no chat. E no final a gente bate um papo ali, tenta responder algumas dúvidas ali que alguém tenha sobre a ferramenta, sobre o- os recursos que a gente tem disponível dentro do Power BI, tá? É, Este evento é uma parceria da Trinity. A Trinity é a minha empresa especializada em desenvolvimento de Power BI e treinamentos, e a Get Training, que atua em Portugal, Angola e Moçambique, né? Eu falo aqui do Brasil e a minha empresa atende hoje Brasil e alguns clientes também em Sim. Portugal, tá? Enfim. O Não, não sei como que que a gente é. tem aqui? Eu vou apresentar primeiro, fazer uma apresentação um pouco sobre a ferramenta. Está silenciado, Marcelo. Voltou? Sim, Mas antes vocês estavam ouvindo bem. sim, normal. Tá. Ah, então tá bom. Pensei que eu tinha falado tudo isso sem ninguém me ouvir. Não, não. Tá bom. É, Então vamos lá, eu vou apresentar um pouquinho do mercado de BI, vou me apresentar e depois a gente segue na parte prática da formação para que a gente consiga colocar um pouco a mão na massa e criar uma aplicação, tá? Então, quem sou eu? Né? Muito prazer, eu sou o Marcelo Moretti, eu sou especialista em análise de dados, eu tenho formação em matemática, com uma pós-graduação, um MBA em marketing, e recentemente eu fiz também uma especialização em estatística como apoio à tomada de decisão, tá? Trabalho com sistemas há bastante tempo, deixa eu pensar um pouquinho aqui, mas já deve ter pelo menos uns 30 anos, tá? E dentro desse período todo, uma boa parte desse período com análise de dados. E como eu cheguei até aqui para apresentar esse treinamento para vocês, né? Eu quero contar um pouquinho da minha história, como eu entrei nessa parte de dados e como está esse mercado de dados, né? Eu trabalho na área de TI, trabalhei um bom tempo fazendo implantação de sistemas de operacionais, né? Sistemas de gestão de empresas e também sistemas de gestão de relacionamento, ou os CRMs. E trabalhando com CRM, uma coisa muito necessária é entender o perfil do cliente, perfil de compra e uma série de análises que a gente faz na base para criar campanhas melhores, ações melhores, personalizações, etc. Durante esse período, eu trabalhei muito tempo com banco de dados, usando SQL, Oracle e o Excel, né? As folhas de cálculo são sempre necessárias ali para a gente refinar algumas análises. E lá para o ano de 2009, por aí, eu comecei a trabalhar com o ClickView. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, hoje o ClickSense, mas era uma ferramenta que foi a primeira ferramenta de BI a trazer esse conceito de
self-service analysis, ou seja, os usuários não precisavam ser uma pessoa com uma formação técnica para conseguir criar uma análise usando o ClickView, tá? E nesta época, a Microsoft, com o SQL Server, embora ela permitisse que você fizesse todas as análises, elas não eram tão amigáveis e tão simples de realizar por um usuário que não conhecesse bem de SQL. Então, o ClickView cresceu muito nesse período, nesses anos, até que a Microsoft lançou o Power BI. E o Power BI foi lançado em 2015. Nessa época, a gente resolveu apostar, né? A Trinity resolveu apostar no Power BI como uma ferramenta de BI, porque era uma ferramenta Microsoft e era uma ferramenta que tinha um custo muito baixo comparado com outras ferramentas de BI daquela época. E uma ferramenta que basicamente você pagava por mês para utilizar e não tinha que fazer grandes investimentos em servidores, em licenças e outros custos para se ter uma ferramenta de BI. Então o Power BI cresceu muito rápido. Nesse período, não existiam treinamentos de Power BI. Era uma ferramenta nova, quase ninguém conhecia. Nós da Trinity fomos treinados pela própria Microsoft antes do lançamento, mas era uma ferramenta bem mais simples do que é o Power BI hoje. E aí, desde então, nós criamos e demos treinamento aí, formação para muita gente, tá? De Power BI. Então aqui tem algumas fotos aqui de turmas presenciais, treinamentos, formações em company, que nós fizemos aqui pelo Brasil todo, e até chegar a pandemia e nós migrarmos para online e também fazermos esses treinamentos com aulas gravadas e muitos treinamentos também para empresas, treinamentos online e indireto, né, ou ao vivo, tá? Então hoje eu trabalho tanto com formações de Power BI e também com o desenvolvimento de projetos para diversas empresas, utilizando sempre o Power BI. Hoje a Trinity ela atua exclusivamente com o Power BI. E o mercado de Power BI, como que está isso para vocês que vieram aqui hoje, né, para conhecer um pouco, para entender do Power BI e como é o mercado de Power BI hoje ou de análise de dados? Aí eu trouxe duas reportagens aqui, né? Uma da Forbes, que ela usa dados do Fórum Econômico Mundial, e ele mostra aqui, né, das profissões do futuro, com maior potencial de crescimento. E se a gente olhar para cá, né, algo que tenha um pouco de relacionamento, a gente tem aqui analistas e cientistas de dados, que eu acho que é o mais próximo, né, com uma expectativa muito boa de crescimento, mesmo em época de IA, né, a gente não tem uma expectativa que a IA vá matar o desenvolvimento do Power BI, eu já vou explicar por quê. Mas nós temos aqui também, ó, desenvolvedores de software e aplicativos. O BI nada mais é do que isso, né? Desenvolver algo para a gente poder entregar para tomada de decisão. Aí aqui a gente tem armazenamento de dados necessário para fazer BI. Aqui na parte de User Interface, que também é necessário para a gente criar uma aplicação boa de BI. E, por fim, analista de dados. Ou seja, ainda não, né? Eu acho que por muito tempo isso vai ser uma profissão muito boa para quem quiser encarar este tipo de trabalho, né? De análise de dados. Agora, isso é só para quem quer trabalhar como analista de dados? E a resposta também é não. Aqui tem uma outra revista muito tradicional aqui do Brasil, que é a Exame, e ela tem uma matéria aqui que fala sobre como usar a análise de dados para impulsionar a sua carreira, né? E a análise de dados é uma das habilidades mais procuradas no mercado de trabalho atual. Então, se vocês pesquisarem em sites de emprego, vagas de emprego, no LinkedIn, vocês vão ver como o Power BI é uma ferramenta hoje muito requisitada, seja qual for a sua área, tá? Eu já fiz projetos aqui dos mais diversos, inclusive projetos com médicos, projetos de construção, sabe? Então, qualquer que seja a área,
ela tem dados e esses dados precisam ser analisados. E o Power BI hoje é a melhor ferramenta para isso, né? É a que mais cresce, é a que mais tem penetração nas empresas. Então, realmente é uma ferramenta que veio para ficar e muito requisitada. Então, se você quiser trabalhar com dados, ou se você quiser expandir a sua carreira, né, melhorar e tomar decisões baseadas em dados, esta é uma excelente ferramenta. E quais os conhecimentos necessários para a gente desenvolver bem um BI? O primeiro conhecimento que eu cito é sempre o conhecimento de negócios. Por quê? Se eu não conheço o negócio, se eu não conheço a necessidade que eu tenho de informações para uma tomada de decisão, eu posso criar uma tela cheia de gráficos bonitos e que não me ajudem em nada. Então, a primeira questão é sempre entender o negócio. E ninguém melhor que o próprio gestor, o próprio analista, a própria pessoa que vai entender que tem essas dúvidas, né, que vai conseguir criar o melhor relatório. E quando você é um analista de dados, quando você é um analista, um desenvolvedor que vai criar um relatório, é muito importante também aprofundar junto com o usuário para entender realmente qual é a demanda, qual é a pergunta que precisa ser respondida para que a gente possa criar uma aplicação boa. Senão, como eu falei, ficam gráficos bonitos que não te ajudam no seu dia a dia. O segundo ponto, para que a gente tenha uma boa aplicação de BI, são dados bons. Se eu não tenho dados bons, não vou conseguir montar uma aplicação ou uma análise que me traga algo relevante. Então eu preciso conhecer o que eu tenho de dados dentro da empresa, conhecer o que eu tenho de dados de mercado. Muitas vezes a gente consegue comprar bases de dados ou comprar informações que podem agregar muita informação boa para a empresa. Então eu preciso conhecer. Se eu estou fazendo um BI financeiro, eu preciso conhecer um departamento financeiro, eu preciso saber que dados o departamento financeiro tem para que eu possa criar análises que sejam relevantes. Tá? O terceiro ponto é a estrutura dos dados. Aqui a gente já falou, aqui. Como que eu vou estruturar esses dados? Eu vou conectar o Power BI em fontes diferentes, sejam elas planilhas, sejam elas bancos de dados, sistemas online. Eu vou conectar nesses dados, vou extrair esses dados e consolidar esses dados todos dentro do Power BI e deixar ele disponível para que eu possa criar uma análise. Essa estruturação dos dados, embora ela aconteça ali por trás, ela é o coração de uma boa análise de BI, porque dados corretos e bem estruturados vão permitir que você crie aplicações ali mais facilmente e corretas, né? E o último item, dos mais importantes, é a visualização. Eu preciso entender qual gráfico eu devo utilizar em cada tipo de análise, como eu organizo esses dados para criar uma análise clara e eficiente, e como eu crio uma história com os meus dados para que as pessoas possam usar o BI para realmente tomar decisões. Tá? E no final eu tenho alguns pontos aqui embaixo, né, que também são importantes, que é conhecimento de matemática, afinal a gente está trabalhando com cálculos, né? Conhecimento de estatística em algumas análises vai ser muito bom também. Lógica, que a gente está falando ali basicamente de uma programação quando a gente escreve fórmulas, mas se você faz isso no Excel, em folhas de cálculo, você tem o conhecimento necessário para criar fórmulas também dentro do Power BI. Tá? Programação, design, todos esses elementos, eles te ajudam a construir uma boa ferramenta de BI. E a gente está falando tanto de BI, né? O que é BI na prática? Ou, né, não vale falar também que é Business Intelligence, né? BI é a sigla para Business Intelligence, mas eu gosto muito de usar essa frase, que foi definida pelo Gartner,
que é uma empresa que avalia tecnologias, né? E ele diz que BI é o uso da informação. E se a gente parar um pouco para olhar para dentro das empresas, você vai ver que você tem muitos dados, você tem muita coisa disponível, muita informação disponível, mas normalmente elas não estão organizadas, conectadas e prontas para que você possa usar para tomar uma decisão. Então, esta definição de BI, eu acho que é a melhor, né, para dizer que você ter dados não resolve nada, né? Você precisa conseguir usar estas informações. E como que você faz para usar as informações? Você precisa de ferramentas de BI. Se você não tem uma ferramenta adequada para isso, acontece aquele processo infinito de você exportar dados, abrir no Excel, fazer PROC-Vs, né, ou lookups para conectar um dado com o outro. Aí você faz fórmulas, copia, cola, até chegar no resultado. No dia seguinte você precisa atualizar, você refaz esse processo o tempo todo. Então, sem uma ferramenta adequada, você fica ali naufragado, né, afogado nesse tanto de dados e não consegue realmente ter decisões boas. E quais são as ferramentas que a gente tem, né? Falei o SQL é uma boa ferramenta de BI, mas ela é complexa. Para quem não é da área técnica, ela não é tão simples de conseguir gerar algumas análises. Aí a gente tem o ClickView, a gente tem Tableau, hoje a gente tem uma série de outras ferramentas e o principal, o Power BI. E o que é o Power BI? Como é que o Power BI se situa neste mercado, né? Eu defino hoje o Power BI como uma ferramenta completa. Por quê? Ela faz toda a parte de extração, organização, transformação, o armazenamento, né, ou seja, a criação dos modelos de dados, de como esses dados estão relacionados, até a parte visual, de criar os dashboards e compartilhar esses dashboards com total segurança. Então, ela é uma ferramenta bastante completa de BI que pega desde os de relatórios mais simples até relatórios mais complexos. E ele também, Power BI, ele é preparado para se trabalhar com poucos usuários, aplicações simples, com poucos dados, até projetos grandes, corporativos, com milhares de usuários e até petabytes de dados, né? A gente não tem um limite hoje definido do quantidade de dados que você pode analisar com o Power BI. É claro que para isso existem licenças e existem capacidades a serem contratadas, né? Se a gente for trabalhar com uma versão mais básica do Power BI, ele tem alguns limites, tá? Mas em versões mais altas, a gente não tem um limite do tamanho da base de dados que eu posso trabalhar em cada análise, tá? Como que o Power BI se posiciona hoje, ou é visto hoje no mercado, né? Esta empresa, a Gartner, ela gera análises de várias tecnologias, entre elas, tecnologias para análise de dados, tá? E ela tem esse quadrante, que é bastante conhecido e divulgado, que classifica as empresas como as líderes, ou seja, as empresas que estão prontas para o mercado, que lideram esse mercado de BI, e outros quadrantes aqui, né, empresas de nicho ou visionárias. E como que ele avalia isso? Quanto mais para a direita você está neste quadrante, melhor é a sua visão de mercado. Ou seja, a Microsoft aqui, ó, é a empresa que está na posição mais à direita desse quadrante. Ou seja, é a empresa que mais entende para onde vai o mercado de dados, para onde vai o mercado de análise, tá? Isso estamos falando do Power BI, tá? E quanto mais para cima, é a empresa que melhor entrega aquilo que ela está vendendo, né? De análise de dados. Então hoje a Microsoft você vê que ela está melhor posicionada tanto em visão para onde o mercado vai, quanto
e entrega. É a empresa mais capacitada, né? A solução mais pronta para entregar análises avançadas para todos os usuários. Tá? Aqui, o Gartner ele sempre posiciona sempre as 20 maiores empresas. Tá? Então, eu tenho que ter um certo número de usuários, eu tenho que ter um certo número de contratos ativos, etc. Então, aqui são os maiores players do mercado de análise de dados. Tá? Ou seja, a Microsoft está aqui desde quando saiu o Power BI, ela entrou aqui nesse quadrante e continua presente nele como líder desde quando foi lançado o Power BI. Aqui é um gráfico do Google com um interesse por algumas palavras-chave, mostrando a evolução do Power BI, aqui representado nessa linha azul. Tá? Então, aqui foi o lançamento do Power BI. Aqui a gente tem o Tableau, que é a ferramenta de análise de dados da Salesforce. Na linha vermelha, o ClickView. E aqui o Google Data Studio, que foi lançado um tempo depois de alguns ajustes até, né? Mas você vê que ele está conseguindo ganhar um mercado agora, mas que chega ali talvez a 15% do mercado total do Power BI. Então você vê que é uma ferramenta que segue crescendo desde o seu lançamento, ele não para de crescer, conquistando cada vez mais usuários e mais empresas usando essa ferramenta para analisar dados. Tá? E por que as pessoas e as empresas precisam de Business Intelligence? Dá para trabalhar com análise de dados sem ter uma ferramenta de Business Intelligence ou o conceito de Business Intelligence? As pessoas precisam porque elas precisam de informações corretas, tempestivas para tomada de decisão. Tempestivas aqui vamos entender como aquela informação que está disponível no momento em que eu preciso desta informação. Tá? Então, dá para a gente fazer, tomar todas as decisões sem ter uma ferramenta de BI? Dá, mas a gente precisa também, a gente tem uma dificuldade para gerar, né, para conseguir gerar a informação que a gente precisa para a tomada de decisão. E qual que é o conceito ali do BI também? Quando a gente cria uma aplicação de BI, ela fica automatizada. Todos os dias, ele automaticamente atualiza esses dados, geram as informações e disponibilizam esses dados para todos os usuários. Então, assim, essa automação é fundamental para que a gente tenha dados tempestivos para as nossas análises. Tá? E agora, depois dessa breve introdução, eu quero chamar vocês para a gente ir para a prática. E agora a gente vai abandonar o PowerPoint e vamos para o Power BI para que a gente possa realmente pôr a mão na massa e criar aqui a nossa aplicação de Power BI do zero. Tá? Então, eu vou mudar um pouquinho aqui, só um segundo. Deixa eu abrir aqui o meu Power BI e compartilhar agora a tela ao vivo para que a gente possa criar a aplicação. Bom, vocês já estão vendo a tela, né? Este aqui é o Power BI Desktop. Tá? E para que vocês entendam um pouco do que é o Power BI Desktop e o serviço do Power BI. Deixa eu até acessar ele aqui e vou abrir aqui o serviço do Power BI, que é a parte online do Power BI. Tá? Dentro do Power BI Desktop, que é um aplicativo instalado no Windows, no computador de cada um de vocês, a gente constrói as análises. E depois de prontas essas análises, eu vou publicar isso dentro do serviço do Power BI. E aqui dentro do serviço do Power BI, vou acessar um relatório aqui qualquer. Não, esse aqui não vai abrir, peraí. Vou pegar aqui. Aqui dentro do serviço do Power BI, qualquer pessoa pode acessar esse relatório
desde que ela tenha acesso à internet e desde que ela tenha permissão para visualizar esse relatório. Então, tudo que é construído dentro do Power BI Desktop é publicado na web, dentro do serviço do Power BI, e aqui você define regras de segurança para que as pessoas possam acessar esse relatório, tá? O nosso treinamento, hoje, essa formação ela vai ser dentro do Power BI Desktop. Nós estamos falando da construção do relatório. O Power BI Desktop, ele não tem licenciamento, ele é gratuito. Então, você pode instalar o Power BI Desktop na sua casa, na sua empresa, no seu computador, notebook, aonde você precisar, porque ele não tem licença, não existe pirataria, né? Não existe um software Power BI Desktop ilegal. Então, você pode instalar sem medo, mesmo que você não pague pelo Power BI. O serviço do Power BI, lá na web, também tem uma versão gratuita. Mas para as empresas, normalmente esse serviço é pago. E por que não dá para usar a versão gratuita? Simplesmente porque eu não consigo partilhar os meus relatórios. Só eu vou publicar, vou acessar os meus relatórios, mas eu não consigo dividir esse relatório com outras pessoas, com os meus pares. Então ele vai ficar só comigo. Mas para quem quer aprender, para quem quer desenvolver, para quem quer treinar, né, para exercitar aqui o que a gente vai ver, você pode instalar o Power BI Desktop sem nenhum custo e você pode criar um usuário gratuito também, sem nenhum custo, para que você possa exercitar. Para instalar o Power BI, você pode ir lá na web, procurar por Power BI Microsoft e fazer o download, ou você pode vir na Microsoft Store, dentro do Windows, e procurar aqui também por Power BI Desktop, tá? Faz a instalação e ele vai estar disponível, tá? Aqui, olha, só fazer a instalação e ele já fica disponível ali para você trabalhar. Então, caso alguém ainda não tenha, depois só baixar e aí você pode fazer tudo que a gente vai fazer aqui nesta formação. Bom, depois que eu abro o meu aplicativo, ele é uma tela em branco, né? Eu ainda não tenho nenhum dado aqui dentro e eu não tenho nenhum visual, nada pronto aqui para ser trabalhado. Então, nós vamos primeiro carregar alguns dados para depois começar a construir estas análises aqui dentro do Power BI. Vamos entender a base que nós vamos trabalhar aqui. E vamos entender um pouquinho também o cenário, né, e como isso acontece no dia a dia das empresas. Nós vamos usar aqui bases que estão em Excel, como se a gente tivesse entrado em um sistema, exportado esses dados e disponibilizado para que os usuários façam suas análises. O ideal, sempre para uma aplicação, é ao invés de exportar os dados para depois levar para o Power BI, é que a gente faça uma conexão do Power BI direto na base de dados, porque a gente não perde tempo exportando e recarregando dados todas as vezes. Ele vai lá, busca direto os dados e de forma automática, tá? Aqui eu tenho um relatório de vendas. Vamos abrir ele. E eu tenho aqui dentro deste relatório, ainda está abrindo, tá? Aqui eu tenho a exportação de tudo que foi vendido, tá? Tenho aqui as minhas faturas de um ano e pouco para cá e um arquivo aqui pequeno com cerca de 1000 linhas, tá? Dentro desse arquivo eu tenho aqui o código da venda, o número do meu documento fiscal, a data da emissão, o código do cliente aqui, tá? Esse código de cliente, ele aponta para quem é o cliente, mas aqui eu não tenho o nome dele, eu não tenho a cidade, eu não tenho os dados de quem é esse cliente. Aqui eu tenho o código do produto, a mesma coisa, eu não sei que produto é esse, se está em algum grupo ou não, tá?
Aqui a quantidade, o preço unitário, o valor total e quem foi o vendedor responsável por esta venda. Tá? Eu tenho uma outra tabela aqui, que é o meu cadastro de clientes. Aqui eu tenho, basicamente, a minha tabela, onde eu tenho as informações de cada cliente. E eu tenho o código do cliente, o nome do cliente, o endereço, o telefone, o tipo de cliente, a cidade, o estado e o país deste cliente. O que seria o natural, caso vocês pegassem essas bases, trabalhando no Excel, para fazer uma análise das vendas, se eu quisesse ter, por exemplo, as vendas por cidade? Quero saber que região está comprando mais do meu produto. Primeira coisa que todo mundo faria era vir aqui nessa tabela, criar uma nova coluna aqui, né, de cliente. Aí a gente faria aqui, né, localizaria o código do cliente, iria lá na tabela de clientes, busca pelo código, traria aqui a coluna que a gente quer, né, o nome do cliente, a cidade, o estado, as informações que a gente precisasse, e colocaria aqui, dentro desta primeira tabela, a coluna do cliente, coluna da cidade, a coluna do estado, traria todas as colunas para cá, para conseguir ter uma tabela única, para conseguir gerar análise. E aí, amanhã eu tenho novas vendas, eu preciso, com novos clientes, etc., eu preciso refazer esse processo novamente para poder atualizar o meu relatório. Então, no Power BI, a gente não precisa disso. Cada tabela tem a sua função, tem os seus dados, e eu vou relacionar essas tabelas dentro do Power BI para que ele faça isso automaticamente para mim. Tá? E a mesma coisa aqui para a tabela de produtos. Eu tenho, nas minhas vendas, eu tenho o código do produto, e aqui eu também tenho a minha tabela de produtos, com os valores de custo, qual é o produto, o grupo segundo o subgrupo, né? Descrição do produto e etc. Tá? Repara que aqui também, olha, isso é uma questão de dados que acontece muito e a gente às vezes precisa tratar isso e dar um certo trabalho. O código do cliente aqui, ele está como numérico. Tá? Ele está um número 19, 2, 16. Tá? E aqui na minha tabela de vendas, na minha tabela de clientes, ele está como texto. Vendo? Ele está como 0002. Isso não conecta, né? Mas a gente vai ver isso, como o Power BI resolve isso de uma forma bastante simples também. Tá? Então, qual é o primeiro passo para criar uma aplicação de BI? É carregar os dados para dentro do BI, para dentro do Power BI. Tá? Então, eu vou fechar aqui as planilhas e a gente vai carregar estas 3 planilhas para dentro do Power BI. Tá? Volto aqui. Tá? E aí eu vou explicando para vocês, né, todas essas funcionalidades que a gente tem aqui disponível, enquanto a gente vai fazendo esse processo. Tá? A primeira etapa que a gente tem é a obtenção dos dados. Tá? E aqui eu quero só mostrar para vocês, se eu abrir aqui o menu de obtenção de dados e clicar em mais, eu tenho aqui uma centena de conectores que eu posso usar para conectar em diversas fontes de dados. Tá? Então, desde, por exemplo, Google Analytics, Salesforce, Azure, Dynamics, que mais que a gente tem aqui? Ó, bancos de dados SQL, Metric Sets, SharePoint, Exchange, Spark. Ou seja, tem uma quantidade aqui enorme de conectores prontos, né? Os mais utilizados, todos os bancos de dados mais utilizados, a Microsoft já dispõe aqui de conectores para que a gente possa carregar dados para o Power BI. O mais comum, né? A gente usa muito planilha de Excel, principalmente para projetos menores, ou SQL Server para maiores. Mas você viu ali a quantidade de fontes que você pode trazer para dentro do Power BI.
Se eu tenho fontes, por exemplo, eu tenho uma parte dos meus dados em SQL, uma parte dos meus dados estão em arquivos texto ou separados por vírgula, e uma parte estão em planilhas. Não tem problema nenhum. Você conecta em um, conecta no outro, traz tudo para dentro do Power BI e depois você consegue analisar todos eles juntos sem nenhum problema. Então aqui eu vou escolher pasta de trabalho do Excel e vou escolher aqui primeiro o meu cadastro de clientes. Clico em abrir e ele vai trazer aqui para mim uma tela mostrando o que é que eu tenho dentro deste arquivo de cadastro de clientes. E eu tenho ali uma aba onde eu tenho cadastro de clientes. Nesse momento eu só estou escolhendo ainda o que é que eu vou carregar. Tá? E ele me mostra aqui esses dados para que eu possa avaliar, ver se é isso mesmo que eu preciso carregar. Tá? Se eu clicar aqui em carregar, ele vai pegar o conteúdo que está dentro desta planilha e trazer exatamente assim para dentro do Power BI. Normalmente, a gente precisa fazer alguns ajustes para deixar os dados mais claros, mais organizados para a nossa análise. Tá? Esses dados aqui eles estão bem prontos, mas algumas coisas faz bastante sentido que a gente ajuste dentro das análises. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, acho que eu fui muito rápido ali, né? Eu vou voltar, eu não falei, vou voltar aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, cadastro de clientes, abrir. E aqui, depois que eu seleciono aqui clientes, ao invés de eu clicar em carregar, eu vou clicar em transformar dados. Tá? Por quê? Quando eu clicar em transformar dados, ele vai abrir aqui o Power Query. E o que é o Power Query? É uma ferramenta dentro da ferramenta. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui atrás está o Power BI. E aqui a gente tem, né, Power BI e o editor do Power Query. O Power Query é a ferramenta de tratamento de dados que existe dentro do Power BI. O Power Query, ele também está disponível no Excel. E tudo que você aprender no Power BI para carregar e tratar dados e organizar dados, você pode usar também dentro do Excel. Tá? É a mesma ferramenta, só muda um pouquinho o layout, né? Botões, essas coisas, mas é a mesma coisa. Aqui, então, acabou ficando duas, deixa eu excluir essa outra aqui. Tá? O que eu tenho dentro do Power Query? Uma conexão na fonte de dados e eu posso ajustar os dados como eu quiser. Tá? Então, aqui a minha primeira consulta é a minha tabela de clientes. Aqui ao centro, eu estou vendo exatamente como esta tabela de clientes chegará para o Power BI. E o que ele fez aqui, nessa etapa de conexão, escolher a aba de clientes e carregar os dados, ela está disponível aqui. Então, aqui eu tenho a fonte de dados, onde ele vai aqui definir o caminho aonde eu estou armazenando esses dados. Aqui é onde ele escolhe a sheet, né, ou a aba do cliente. Tá? O cabeçalho, repara que aqui, olha, eu tenho o cabeçalho, e aí ele usou automaticamente para me ajudar uma função de promover o cabeçalho. E aqui ele definiu o tipo de dado, que é numérico e o que é texto, tá? Marcado aqui como ABC. Se o seu não tiver esta fórmula aqui, é só clicar aqui em exibição e exibir a barra de fórmulas, que depois de um certo momento, né, um pouco mais avançado, isso aqui ajuda bastante também na hora de entender o que ele está fazendo. Tá? Agora vamos falar das coisas simples que a gente pode fazer aqui dentro do Power Query para ajustar os nossos dados. Primeiro e mais simples de todos é a gente dar nomes simples e que fique mais fácil de quem está
construindo a análise ou de quem está utilizando esse BI para tomada de decisão, para que ele saiba o que é cada uma dessas informações. Então, se eu entregar um relatório com CL nome, CL endereço, não faz muito sentido, né? O gráfico vai ficar feio, o texto vai ficar feio. Então, eu posso vir aqui, ó, clicar 2 vezes aqui e alterar esse nome. Então, eu vou chamar aqui, ó, o nome, eu vou chamar aqui de cliente. Então, olha só, eu só estou clicando e renomeando. Se eu vier aqui agora, ó, ele criou uma nova etapa de colunas renomeadas. Vou alterar aqui também, por exemplo, para endereço, telefone, tipo. E aqui em cima, ó, se você reparar, ele está escrevendo a fórmula para mim. Então essa é um pouquinho da mágica do Power BI, para que a gente não tenha que ficar escrevendo tantas fórmulas. Ele escreve isso automaticamente. Cidade. Aqui, UF e país. Tá? Renomeei todas as colunas. O que ele fez até agora lá na minha planilha do Excel? Ele não alterou nada. Tá? Se eu voltar uma etapa e clicar aqui, você vai ver que ainda continua com o mesmo nome. Então não mudou nada lá no Excel, só que toda vez que eu recarregar esses dados, automaticamente, nesta etapa, ele renomeia as colunas para mim dentro do Power BI. Tá? Então isso é a automação que a gente vai fazendo, é como se fosse uma macro, ele vai repetir em todas as cargas e a gente não precisa ficar refazendo o trabalho todas as vezes. Tá? Então nesses dados aqui, já está ok para trabalhar e para criar as nossas análises. Mas aqui está tudo em letras maiúsculas. Eu queria deixar a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Só por uma questão de visualização, né? Que tudo maiúsculo ocupa mais espaço, fica mais pesada a tela na hora de ler. Olha como é simples. E aqui, no menu de transformações, existe uma série de transformações que você pode fazer nos seus dados. E você pode selecionar as colunas que você quer organizar, tá? Aqui em formato, e eu posso colocar aqui, ó, a opção colocar cada palavra em maiúscula. Um detalhezinho que eu acabei não falando, né? Eu estou usando aqui a versão em português do Brasil. Tá? Os botões são os mesmos, mas os termos, se você estiver usando português de Portugal ou até mesmo em inglês, é exatamente no mesmo lugar, mas pode mudar aqui algumas palavras e alguns termos utilizados, tá? E ó, quando eu coloquei aqui, colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula, ele já organizou tudo para mim, sem nenhum esforço, né? Então, muitas das coisas disponíveis aqui são muito práticas e rápidas para a gente usar dentro das análises, tá? Então, carregamos a tabela de clientes. Tá pronto, eu estou aqui dentro do Power Query, né? Estou trabalhando na minha edição. Quando eu finalizo a carga, eu posso clicar aqui em fechar e aplicar, e aí ele vai copiar os dados que estão lá no Excel e trazer para dentro do Power BI. Ou seja, os dados eles são duplicados nesse momento. Eu pego de lá e trago para dentro do Power BI. A partir daí eu estou trabalhando com uma fotografia desses dados, né? Tem as duas versões desses dados. Se o Excel mudar, o Power BI não muda automaticamente. Eu tenho que ir lá e clicar em atualizar para que esses dados reflitam novamente dentro do Power BI. Se eu estiver trabalhando com um banco de dados, aí eu tenho duas opções. Eu posso acessar o dado direto lá no banco e mostrar nas análises, ou eu também posso duplicar e carregar, que é a opção mais recomendada para a grande maioria das análises também. Você duplica os dados e traz os dados dentro do Power BI para que você tenha mais velocidade
durante as análises. Eu posso, então, clicar e fechar e aplicar e carregar somente a tabela de clientes. Mas eu posso também já buscar nova fonte de dados, pegar outra pasta, buscar aqui o cadastro de produtos, trazer aqui para dentro do Power BI. E aí, neste caso aqui, olha, ele já trouxe aqui a aba dentro do Excel e ele sugeriu aqui uma tabela. Ele encontrou na formatação desses dados uma estrutura de tabela e ele já sugeriu aqui uma formatação. Essa tabela é muito simples, então ele basicamente trouxe a mesma coisa. Mas se você tem cabeçalhos, se você tem linhas de rodapé, algumas dessas coisas, ele já pode fazer esse tratamento automático para você, extraindo só os dados que estão estruturados dentro do Excel. Clico aqui em OK, lembrando que agora não tem mais o carregar e transformar aqui, porque eu já estou dentro do Power Query. Power Query é a ferramenta para a carga dos dados. Eu já estou dentro dela, cliquei aqui, ele já vai trazer aqui a minha tabela de produtos. Eu acabei deixando os dois selecionados, era para deixar um só, então vou excluir uma aqui. Espera aí, deu. Sempre em apresentação dá esses erros, olha só. Eu selecionei os dois, espero que não trave. Falei, né? Vamos lá, amigo. Você fecha aqui. Ó, uma coisa que pode acontecer, né? Você fechar, falar assim, cadê? Onde estavam as minhas cargas que eu estava trabalhando? Elas estão aqui no transformar dados, tá? Ou, né, em algumas versões ainda, o editar consultas. Então, se eu clico aqui, ele vai abrir o Power Query onde estava naquele momento, tá? Vamos ver se aqui vai. Agora sim, vou excluir uma das consultas, né? As duas são iguais. A minha tabela de produtos, a mesma coisa, tá? Ele foi lá, carregou e executou algumas etapas automaticamente para facilitar. Então, eu só vou renomear aqui, olha, o grupo, o subgrupo, o produto. Vou chamar de produto porque, se eu estiver analisando, né, a quantidade de vendas por produto, é esta informação que eu estou me referindo, tá? E a marca? Vou usar só aqui estes itens dentro da tabela de produtos. Repara que aqui, ó, como só tem números nessas colunas, ele definiu como numérico. Pode ser que eu queira carregar isso como texto, eu posso clicar aqui também e alterar o tipo desse dado, tá? Mas aqui, olha, como numérico, ele já vai fazer o link com a minha tabela de vendas. Aqui nos clientes a mesma coisa. Lembra que lá na nossa planilha estava como texto. Mas como aqui só tinha números, ele já ajustou também e colocou como números, tá? E agora, vou trazer aqui também o meu relatório de vendas. Vou selecionar aqui as faturas. A mesma coisa aqui, olha, ele encontrou uma tabela aqui dentro, mas essa estrutura está bastante simples, então não tem diferença, né? Mas para algumas planilhas pode ajudar e fazer uma parte do trabalho ali. Aqui nas faturas, então eu tenho o código, o número da fatura, a data da emissão, vou renomear aqui, o código do cliente e o código do produto. Aqui eu não estou renomeando para que ele mantenha os mesmos nomes que estão aqui na tabela de clientes e na tabela de produtos. Aí aqui é a quantidade,
aqui o preço unitário. Então, eu vou chamar aqui de preço unitário. Aqui, olha, dá para colocar cedilha, acentos, caracteres especiais, tá? Não tem problema, dá para colocar espaço. A única recomendação aqui é que você use nomes curtos para não dificultar depois na hora de montar o relatório, tá? Mas você pode colocar aqui o nome para que fique claro para quem vai utilizar esses dados. Eu vou chamar aqui de total item, tá? E aqui o vendedor. Aqui dentro do Power Query também, eu posso criar colunas calculadas. E olha como é simples, aqui eu já tenho o valor total. Mas se eu não tivesse o valor total e precisasse multiplicar a quantidade pelo preço unitário, poderia selecionar essas duas colunas, vir aqui em adicionar colunas e criar aqui uma multiplicação. E ele criou aqui a coluna multiplicação com o valor, né, da quantidade vezes o preço unitário. E ele escreve a fórmula aqui para a gente. Tá? Criei uma etapa e não era isso que eu queria. É só vir aqui e excluir a etapa. E isso não vai mais acontecer. Então, quando você foi lá, selecionou as duas colunas, adicionou uma coluna e multiplicar, ele executou um cálculo aqui dentro. Todas as vezes que você recarregar esses dados, ele vai executar cada uma dessas etapas até chegar na etapa de multiplicação e vai recriar essa coluna todas as vezes, sem que você tenha que fazer processos manuais novamente. Tá? E fórmulas mais complexas? Se eu precisar fazer uma fórmula mais complexa, é só eu voltar aqui em adicionar coluna e uma coluna personalizada. Aqui ele abre um espaço para que eu crie a fórmula que eu precisar aqui dentro para criar colunas durante a carga de dados. Então, aqui a gente não precisa, né? Nossos dados já estão bons, tá ok. Terminei de tratar a carga dos meus dados, eu vou clicar agora em fechar e aplicar. Ou seja, aqui eu só criei o código de carga, né? As etapas de carga de cada tabela. E eu não estou preocupado ainda no relacionamento dessas tabelas. Embora a gente precise ter a visão de como minha tabela de clientes vai se relacionar com as faturas, aqui eu não faço o relacionamento. Tá? E aí eu vou clicar em fechar e aplicar. Aí ele vai abrir aqui e vai carregar os dados, ou seja, vou ler o Excel e vou copiar esses dados para dentro do Power BI. Carregou todos os dados. E aí, neste momento, aqui do lado direito, tem esse painel de dados. Aí, um detalhezinho, não sei se ainda dependendo das versões, pode ser que esse layout esteja diferente do de vocês. Para quem já instalou e está verificando, pode ser que ele esteja um pouco diferente do meu. Por que que isso acontece? Existe hoje, ainda disponível, a versão antiga do Power BI. Então, se você clicar aqui em configurações no desktop, ou aqui em arquivo, opções e configurações, e opções novamente, você vai abrir a tela de configuração do Power BI. E aqui dentro da tela de configuração, aqui em recursos de visualização, existem novas funcionalidades disponíveis que você pode habilitar dentro do Power BI. Tá? Deixa eu ver aqui se tem... essa opção aqui, ó, interação no objeto, é que muda o layout para esta nova versão.
tá? Ela ainda está sendo aprimorada, então você pode escolher trabalhar no layout antigo ou já habilitar aqui para que você trabalhe com as novas funcionalidades do Power BI, tá? Normalmente, eu deixo isso aqui tudo habilitado, né? Tem alguns aqui que eu acabo não utilizando, mas eu deixo aqui habilitado porque para saber o que tem de novidade aqui já dentro do Power BI. Todas essas novidades, né? Tem os helps aqui para a gente entender e aprender o que está vindo de novo dentro do Power BI. Então aqui, olha, neste painel, que também está disponível na versão antiga, ele vai mostrar aqui as tabelas que eu tenho carregada e ele vai me mostrar aqui as colunas que eu tenho dentro dessas tabelas. Então eu tenho aqui a minha tabela de clientes e os dados que foram carregados. Tabela de faturas, os dados que foram carregados e o de produtos com os dados que foram carregados. Aqui também tem alguns ícones que me ajudam a entender um pouco dos dados. Esse ícone aqui, de calendário, ele me mostra que esse aqui é um campo data. E num campo data, eu tenho uma hierarquia, um ano, trimestre, mês e dia. Então eu já posso extrair uma parte da data dentro das minhas análises, sem ter que ficar criando nenhuma nova coluna ou criando fórmulas para isso, tá? Todas as colunas que são numéricas, ele traz esse sinal de somatória por padrão, então ele mostra que isso é um número, e se eu usar essa coluna em alguma análise, ele já vai fazer por padrão uma somatória, mas eu posso alterar para que isso seja feito uma média, um mínimo, um máximo, tá? Ou outras fórmulas básicas padrão. Então isso aqui já ajuda bastante. Agora, se a gente for aqui para o lado esquerdo da tela, neste botão aqui, eu posso visualizar como esses dados estão armazenados dentro do Power BI. E isso ajuda bastante para que a gente possa ver se os dados foram carregados de forma correta. Então, clicando e selecionando a minha tabela de clientes, eu vejo como estão carregados os dados de cliente. Então, é muito importante, depois que eu carregar os dados, olhar para essa tabela para saber se estão todos ok, se está tudo certinho aqui, para que eu possa utilizar esses dados em análise. Então, é legal ver se os dados estão carregados corretamente, nas colunas certas. Se eu não tenho linhas em branco pode dar uma confusão em algumas análises, tá? Vou para a tabela de faturas, verifico também como esses dados estão carregados, se eu não tenho linhas em branco. Você vê que eu posso navegar aqui, ó, e ver a minha tabela inteira, tá? E na tabela de produtos, a mesma coisa. Analiso, tenho certeza que esses dados estão carregados corretamente. Uma coisa estranha aqui na tabela de faturas, que é a minha data. Minha data está nesse formato longo. Isso é só visualização. Porém, todas as colunas numéricas e colunas de data, eu posso definir um formato padrão de visualização. Para isso, basta eu selecionar a coluna e automaticamente o Power BI já usa esse menu de contexto, né? Como eu estou dentro de uma coluna, ele já abriu aqui a ferramenta de colunas, para que eu possa definir o meu tipo de dado. Então, olha, o tipo de dado é uma data, está correto, e o formato, ele traz nesse formato longo. Eu quero usar um padrão mais simples, dia, mês e ano, ou você pode escolher algum padrão diferente aqui de dados também. Vou escolher aqui o padrão mais simples, e eu defini aqui esta coluna, e a partir dessa coluna definida como data, toda vez que eu utilizar esse dado no relatório, esse dado agora ele não vai mais aparecer naquele formato longo. Se eu deixar no longo, toda vez que eu utilizar esse dado, ele vai aparecer esta coluna naquele formato dentro do meu relatório, tá?
Aqui também, olha, eu tenho aqui o total item, eu posso colocar aqui, ele trouxe como número inteiro, porque meus dados aqui não têm centavos. Mas eu poderia definir aqui como um número decimal e já definir aqui uma formatação. Opa, tá aqui fora do zoom, né? Então eu vou alterar o tipo de dado para que ele fique. Eu poderia ter definido lá no Power Query, que já ficaria mais simples, tá? Então defini como número decimal e vou colocar aqui, ó, a formatação de separação de milhar e definir o padrão dele de 2 casas. E aqui definido, então, posso definir aqui também dentro do como número decimal, colocar aqui o separador de milhar e 2 casas decimais. Ou seja, esta formatação aqui, dentro da base de dados, que não tem nada a ver com o que está lá no Excel, né? Que ele traz o número sem nenhuma formatação, e eu defino essa formatação aqui. Só vai me ajudar na hora de utilizar esses dados dentro do meu relatório. Tá? E o último item é a exibição do modelo de dados. Ou seja, eu tenho aqui a minha tabela de faturas, eu tenho aqui a minha tabela de clientes e eu tenho aqui a minha tabela de produtos. 3 informações separadas. E como eu relaciono essas informações dentro de uma única tabela. E ele faz isso automaticamente, com uma condição, tá? Que eu tenha o mesmo nome e o mesmo tipo de dado. Então, a minha coluna aqui, PR código, ela existe na tabela de produtos, que é o código do produto, e ela existe na tabela de faturas com o mesmo nome e o mesmo tipo de dado. Nesse caso, os 2 dados eram numéricos. Lembra que eu mostrei lá na hora de carregar. Se isso for verdade, ele vai criar esse relacionamento de forma automática. Tá? A mesma coisa aqui para o CL código e para o CL código, sendo que aqui eu tenho na minha tabela de faturas, né, vários clientes e para cada fatura eu tenho um único cliente do lado de cá, ou seja, um código único. Mas eu preciso ter o mesmo nome? Não precisa, tá? Ah, eu não gosto, não quero trabalhar com o mesmo nome, eu quero que em uma seja um nome e na outra tabela eu quero que tenha outro nome. Não tem problema nenhum. Então aqui, se ele criar um relacionamento incorreto ou se eu preciso de mais um relacionamento, eu posso excluir esse relacionamento e criar o relacionamento, vamos fazer agora aqui na mão, ó, do PR código para o PR código, simplesmente arrastando uma coluna daqui para cá. Isso é aquilo que a gente faria no Excel de definir o meu VLOOKUP, né? Como que eu vou buscar essa informação lá na outra tabela. A minha base de análise é a minha tabela de faturas, mas as informações complementares do meu cliente e do meu produto, elas estão nessas outras tabelas, que aqui no BI, né, o nome técnico para isso, são as tabelas de dimensão, ou onde estão as categorias dos meus dados. Tá? Uma vez criado esta estrutura e este relacionamento, o Power BI funciona como se eu tivesse feito uma tabela única com todos os dados, mas com uma diferença: eu não estou repetindo o nome do cliente para cada vez que o código do cliente se repete nessa tabela de faturas. Essas informações aqui, elas estão uma única vez na minha base de dados, as informações de produtos estão uma única vez, e se eu tiver vendido aqui 10 milhões de produtos, 10 milhões de linhas na tabela de faturas, eu não estou duplicando nem clientes e nem produtos. Ou seja, eu tenho uma base menor. E com uma base menor, eu tenho mais velocidade na análise desses dados. Ah, eu não conheço bem
isso para mim é muito confuso, eu prefiro criar uma tabela só. Dá para fazer também, tá? Mas se você quer trabalhar com Power BI, eu recomendo fortemente que você entenda esses relacionamentos, crie um modelo de dados, porque isso vai te dar muito mais poder para criar análises mais elaboradas, tá? Bom, fizemos toda aquela parte primeira da criação de uma aplicação de BI, que é estruturar os dados, carregar os dados, né, e estruturar os dados. Eles já estão prontos, agora eu só preciso criar as minhas análises. Hoje já existe também dentro do Power BI o Copilot. Infelizmente, ele não está disponível nas versões de entrada do Power BI. Mas hoje já é possível clicar aqui no Copilot e pedir para ele o que você quer dentro de um relatório, e ele busca as informações na base e monta todo o layout para você. Mas isso está disponível somente nas versões mais caras do Power BI. Tá? Como que eu crio agora as análises? Aqui eu tenho a minha tela, onde eu vou incluir uma análise, um gráfico, uma tabela, um filtro, uma segmentação, etc. Como que a gente faz aqui para criar uma análise? Eu preciso dos meus dados e eu preciso escolher aqui um visual para estas análises. Bom, eu não sei que visual eu quero para minha análise, mas eu queria saber quanto cada... A pergunta que eu tinha feito antes, né? Quais as regiões eu estou vendendo mais? Então eu poderia pegar aqui, olha, falar assim, ó, eu quero levar para minha análise a cidade. Clico aqui e ele vai trazer para cá um visual. Como eu estou falando de uma localização, uma cidade, ele já entendeu e mostrou aqui no mapa. Tá certo. Mas ele me sugere aqui também que eu posso visualizar isso numa tabela. Tá? Eu vou trocar aqui para tabela. Ele está me mostrando aqui todas as cidades. E eu quero saber tudo que eu vendi nestas cidades. Então eu vou trazer para cá também, olha, o total item. Quando eu estou selecionado aqui, se eu clicar no total item, ele já vai trazer para cá. E ele já agrupou, né, através de uma somatória, todos os meus valores por cidade. A partir do momento que eu trouxe aqui a cidade e um valor, ele já viu aqui que isso pode ser exibido em outros gráficos. E aí eu posso selecionar aqui um gráfico de barras, por exemplo, para visualizar esses dados. Vamos fazer essa mesma coisa de uma outra forma agora. Eu vou deixar selecionado aqui e vou deletar, vou excluir esse gráfico para a gente fazer isso de uma forma um pouco mais manual, que é o que a gente faz na maioria das vezes. Eu venho aqui neste painel de visualização, de opções, né, para o meu desenvolvimento, e eu escolho o gráfico. Eu quero fazer aqui um gráfico de barras empilhadas para mostrar no eixo. Vou trazer aqui para o canto, deixa eu tirar esse painel aqui, colocar o zoom. Então eu quero fazer, né, o eixo Y, eu quero a minha cidade, e no eixo X eu quero o meu valor de vendas. Então aqui no eixo Y eu vou trazer a cidade, e aqui eu vou trazer o meu total item. E ele montou aquele mesmo gráfico. Então você vê que eu posso fazer aqui de algumas formas diferentes, mas basicamente, né, quando eu clico em um gráfico, ele vai me mostrar aqui quais são as opções que eu posso preencher para gerar esse gráfico dentro do Power BI. Quando eu clico fora, ele some, porque agora eu estou trabalhando na página. Quando eu clico e seleciono esse objeto, aí ele me aparece as configurações deste gráfico para que eu possa trabalhar aqui. Eu não gostei muito desse gráfico, eu queria testar outras opções. Eu posso alterar simplesmente clicando em outros gráficos e vendo como esses dados
são mostrados em cada um desses gráficos, tabelas, tá? Posso experimentar outros gráficos para ver aquilo que funciona melhor dentro do meu relatório. Então, a primeira etapa, depois da carga de dados, é a gente saber que análises eu preciso montar. Então, eu não me preocupo muito, nesse momento, na formatação visual. Eu me preocupo mais com qual gráfico eu quero montar e que informações eu quero ter na minha tela. Então, vamos colocar aqui, ó, eu quero saber meus valores por cidade e eu quero colocar aqui também as minhas vendas por cliente. Então, vou pegar outro gráfico desses, que seria a melhor opção quando eu tenho rótulos grandes e um ranking, né? Eu tenho aqui as maiores cidades, vou pegar outro gráfico desse, e eu quero colocar aqui agora, ó, o cliente no eixo X e também o total item no eixo X. E agora eu tenho aqui todos os meus clientes. Tá? Quando eu clico em uma cidade, ele vai me mostrar aqui, através de um realce, mostrando quem são os clientes da cidade de São Paulo. E quando eu clico aqui em um cliente, ele vai me mostrar de que cidade é esse cliente e a proporção que este cliente representa de todos os meus clientes de São Paulo. Dá para alterar isso, esse comportamento, para que ao invés desse realce de mostrar dentro do todo, ele filtre, né? Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, em Rio de Janeiro, e ele excluir esses outros clientes e deixar somente os clientes do Rio de Janeiro. Tá? Agora eu quero saber também qual é a marca de produto mais vendida. Então eu vou colocar aqui. Pô, eu tinha que ter selecionado o gráfico primeiro, né? Eu queria colocar aqui, talvez... não, o grupo. Então eu posso selecionar o grupo, tiro a marca. E vou fazer aqui, olha, um gráfico. Vou alterar aqui para esse gráfico de rosca. E vou colocar aqui o meu valor, total item aqui, para visualizar isso dentro de um gráfico de rosca. E depois aqui embaixo eu vou colocar um gráfico aqui de barras de novo, colocando o produto no eixo e o total item aqui no eixo X. Tá? Então você vê que ele começa a ter uma cara aqui de BI. E você vê que até aqui é tudo muito simples. Tá? Coloquei aqui as informações básicas, já por cidade, por cliente, por grupo de produtos e por produto. Se eu selecionar aqui, olha, violão, eu vejo aqui os clientes que compraram deste grupo de produto, quais são os produtos deste grupo, quais são as cidades que compraram. Se eu selecionar aqui uma cidade, eu vejo também os produtos que foram comprados. Tá? Se eu comprar um cliente, eu vejo os produtos que esse cliente comprou. Tá? Então você vê que aqui ele já faz tudo isso interligado. Aonde está toda essa interligação? Aqui no meu modelo de dados. Então, quando eu seleciono um produto, ele vai filtrar as faturas que são referentes a esse produto. E automaticamente ele filtra os clientes que compraram esses produtos. Tá? Bom, a gente fez gráficos aqui bastante básicos. Agora eu quero fazer mais um. Eu quero fazer um de linha para mostrar como estão as minhas vendas ao longo do tempo. Quero mostrar se eu estou crescendo, se eu estou caindo, como estão essas vendas. Então, aqui no eixo X, eu preciso da data. Se eu trouxer a data para cá, automaticamente, olha, ele trouxe a hierarquia. Ele trouxe com ano, trimestre, mês e dia.
E eu vou colocar aqui o meu total item dentro do eixo Y. Então, olha só, agora aqui, ele está fazendo aqui um gráfico por ano, trimestre, mês e dia, pelo valor das minhas vendas. Então, eu vou trazer para cá, para a gente focar nesse gráfico aqui. Ele só está mostrando dados de 2024 e 2025, que são dados parciais dos 2 anos. E aqui eu tenho alguns botões que eles aparecem sempre que eu tenho uma hierarquia. A hierarquia é aqui, né? Ano, trimestre, mês e dia. E o que eu tenho aqui? Olha, eu estou no primeiro nível, que é o ano. Então esse botão aqui ele está inativo, porque eu não tenho como voltar, né? Eu ainda estou no primeiro nível. Se eu clicar nesse segundo botão, ele habilita esse drill down ou detalhamento. E aí, quando eu clico aqui no gráfico, ele vai selecionar 2025 e me mostrar agora aqui o próximo nível da hierarquia, que é, aqui no cantinho, ó, o trimestre. Se eu escolher um trimestre e clicar aqui, ele vai me mostrar os meses que estão dentro desse trimestre. E se eu escolher um mês, ele vai me mostrar as vendas dia a dia nesse trimestre. Tá? Clicando aqui, ele volta lá no ano. E, desabilitando o drill down, se eu seleciono aqui, ele apenas filtra os demais elementos. Este terceiro botão aqui, né, o segundo botão para detalhamento, ele vai para o próximo nível, o que não faz sentido aqui nessa estrutura de data. Por quê? Ele me mostrou aqui por trimestre, 1, 2, 3 e 4, mas ignorando o ano. Então, pode até fazer um sentido para analisar uma sazonalidade, mas como meus dados são parciais, nesta análise aqui, ele não faz sentido. E o último, ele vai manter o ano e abrir por trimestre e por mês. Então, aqui eu tenho um gráfico de vendas mês a mês de tudo que foi vendido, que eu posso ir acompanhando até chegar aqui num gráfico de vendas dia a dia. Tá? Vou deixar aqui parado no mês. Então, esta hierarquia é automática. Se eu não precisar da hierarquia, eu posso clicar aqui e tirar a hierarquia. Aí ele vai mostrar aqui, olha, dia a dia, e eu não tenho mais o ano, trimestre, mês e dia. Tá? Se eu quiser colocar de volta, abro aqui e hierarquia de data. Tá? Funciona bem, né? Ele já traz isso pronto. Em projetos mais elaborados, a gente pode criar hierarquias personalizadas, criar um calendário onde a gente possa tratar outras informações de data que não estão aqui, como o dia da semana, semana do ano. Aqui a gente está falando de trimestre, mas a gente poderia ter semestre, bimestre, quadrimestre ou o que você precisar dentro da sua análise. Tá? Período fiscal, dá para fazer uma série de evoluções aqui dentro de um calendário dentro do Power BI. E, bom, criamos aqui nossa análise básica. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, também, que eu mostrei rapidinho, criamos a análise, e eu tenho aqui, olha, a soma de produtos. Se eu quisesse fazer a média, o mínimo, o máximo, é a mesma coisa, olha. Quando eu trouxe ele para cá, eu estou falando do campo total item, e eu tenho aqui a soma, média, o mínimo, máximo, contagem, contagem distinta, desvio padrão, variação e mediana. Esses são os básicos que você pode usar aqui sem escrever nenhuma fórmula. Agora, se você precisa de algo mais elaborado, aí você precisa criar fórmulas aqui dentro do Power BI. E aí essas fórmulas, elas são chamadas aqui de medidas, tá? Que é esta fórmula aqui. Quando eu crio uma medida, eu abro uma fórmula, como se fosse lá no Excel,
e eu posso escrever a fórmula que eu precisar aqui. Em alguns casos, fórmulas bastante grandes para criar algumas análises mais complexas. Então, eu vou fazer aqui, olha, uma medida de valor. Tá? A diferença do Excel é que a gente dá um nome para essa medida e o igual. No Excel, a gente começaria aqui no igual, né? E eu vou escolher a fórmula, por exemplo, uma fórmula de somatória, daquela coluna total item. Tá? Esta fórmula aqui, ela me dá exatamente o mesmo resultado do que eu fiz aqui, de escolher a coluna total item e trazer aqui definindo como uma soma. Então, se eu trouxer aqui para cá, olha, você vê que aqui os valores são exatamente iguais, né? De uma fórmula e da outra fórmula. Tá? Eu vou tirar agora o total item. Só que essa fórmula aqui, eu posso evoluir e concatenar fórmulas, né? Fazer, por exemplo, aqui, ó, dividido por 2. Ele já vai trazer aqui a minha fórmula recalculada. Ah, eu vou colocar aqui vezes 1,25. E ele já traz a minha fórmula recalculada aqui, tá? Então, aqui eu posso criar fórmulas mais complexas, né? Posso criar regras, usar dados de diferentes tabelas, tá? Mas aqui a gente vai parar por aqui para não complicar muito. Bom, vamos dizer que aqui eu já criei a análise que eu precisava. Eu queria uma última análise aqui, que é colocar o quanto eu faturei no total. Eu tenho as informações aqui por mês, por cidade, por cliente, por grupo, por produto, mas eu não tenho aqui quanto eu faturei no total. E para isso, existem aqui os cartões, que é esse cartão aqui, o antigo, e esse cartão novo. O que é o cartão? É onde eu exibo um único valor, tá? Então eu vou trazer para cá, olha, criei um cartão e vou trazer agora aqui a minha medida ou o meu total item. Tá? E ele está me dando aqui um faturamento aqui de 15 milhões. Tá? Como eu falei, nesse momento ainda não estou preocupado com layout, organização e etc. Aí eu começo, né, definir, olha, essa é a análise que eu gostaria de construir. Esse era o meu objetivo. Aí a gente vai para a terceira etapa aqui, né, depois de carregar, criar a análise, que é cuidar um pouco do layout desse relatório. Tá? Vou deixar esses gráficos agora um pouco mais bonitos e organizados. Então, vou clicar dentro dele. E aqui agora, ó, ele aparece aqui, neste layout aqui, no formato, para eu clicar aqui, e eu tenho todas as propriedades ou todas as formatações deste gráfico específico. Então, se eu estou vendo aqui, olha, um total de vendas por cidade, não precisaria repetir aqui a cidade, não precisaria repetir aqui o total item, né? Colocar isso duplicado. Então eu posso vir aqui, ó, no eixo, tirar o título aqui do eixo. Posso vir aqui no eixo X, também tirar esse título. Fica mais simples, mais clean, né? Aqui eu tenho todas as formatações de como esse valor vai aparecer, da fonte, da cor, né? Todas as formatações visuais possíveis aqui do gráfico. Aqui no título, né, ele está soma de total item. Eu vou chamar aqui, olha, vendas por cidade. Aí eu posso vir aqui também, neste gráfico, e colocar que eu quero esse texto em branco com a cor da tela de fundo em azul. Esse azul ficou meio estranho, vamos deixar ele um pouquinho mais escuro, tá? Posso colocar aqui também, ó, aqui no tamanho e estilo, eu tenho aqui a fronteira visual, que seria a borda, e eu vou colocar na mesma cor aqui, tá? Fiz aqui um gráfico. Ah, o título ainda ficou um pouquinho grande, né? Vamos diminuir essa fonte. E aí a formatação visual. Esta parte, eu acho que é a parte mais fácil de se explorar, tá? E é uma parte que vai dar uma grande
um grande ganho visual aqui para que as pessoas olhem para o relatório e falem, uau, aqui ficou bacana, hein? Depois ela começa a olhar os dados, né? E aí os números têm que bater também. Mas aqui é formatação visual. Formatei um gráfico, eu posso usar aqui o pincel de formatação e formatar os demais gráficos usando mais ou menos o mesmo layout. Né? Os layouts que são compatíveis aqui, ó, ele vai trazer para todos eles. Tá? Então aqui já deu um ganho neste visual. Então agora eu vou só ajustar aqui como se fosse num PowerPoint, criando aqui gráficos, vamos dizer assim, do mesmo tamanho, alinhados, para que a gente tenha as análises aqui. Ó. Então, só arrastando, copiando, ajustando e alinhando os itens. Power BI, recentemente, né, trouxe esse recurso de mostrar aquela linhazinha vermelha que já tinha no PowerPoint, que te ajuda a alinhar esses itens aqui bem fácil, né? Então, criei aqui já um layout básico, simples, tá? Sem muitos detalhes, né, para a gente ficar arrumando aqui. Vou colocar esse cartão aqui e vou formatar um pouquinho esse cartão também. Ó. Cartão, para deixar com espaço visual, eu quero colocar aqui um cartão. Tá? E como que eu quero este cartão? Ó, eu quero um cartão, um retângulo com os cantos arredondados. Vou diminuir aqui o arredondado do canto para não ficar muito arredondado. Vou preencher aqui com uma tela de fundo. Tá? E vou colocar esse cartão também ó, na cor do rótulo aqui. Depois a gente vai colocar o texto em branco. Só para ir mostrando um pouco para vocês do que a gente pode ir fazendo aqui, tá? Aí aqui, ó, o cartão, deixa eu ver aqui onde é que está o valor. E aqui o texto, o valor, em branco, tá? O Power BI ele faz também esse lance de compactar os números, né? Ele sempre vai agrupar e mostrar isso em alguma unidade de medida para que esse número fique menor na leitura. Então ele está dando aqui 15,75 milhões. Se eu quisesse mostrar o número inteiro, sem considerar esses milhões, todos os lugares onde tem aqui o valor, ele sempre vai ter aqui também, nesse caso eu tenho que selecionar o valor também, essa opção aqui ó, de exibir unidades. Sempre que ele está no automático, ele vai fazer isso, de deixar esse número pequeno e colocar aqui em que unidade você está vendo. Se eu colocar nenhum, ele vai me mostrar o meu valor inteiro aqui nesse cartão. Tá? E aqui é a mesma coisa, né? Posso diminuir o tamanho, tá? Para deixar isso aqui um pouco mais apresentável. Posso, aqui no texto também eu tenho o label, que eu também vou colocar aqui em branco, tá? Então já montei aqui a minha análise. E posso inserir aqui também, olha, uma caixa de texto, onde eu vou colocar um título para esta análise. Vou colocar aqui, ó, chamar de dashboard. E aqui é como se fosse também um PowerPoint, é só um elemento visual. Eu vou dar um tamanho para ele aqui. Posso escolher uma fonte diferente, uma cor diferente, tá? E posiciono aqui, né, se quiser colocar texto, etc. E o que precisa agora para isso aqui ficar mais interessante ainda? Eu preciso de segmentações de dados. O que são as segmentações? Os filtros do BI. E é por isso que eu deixei essa área aqui disponível na minha tela. Para colocar aqui agora segmentações de dados, que é este ícone aqui, ó, onde tem esse funilzinho. Se eu incluir agora, ele traz uma segmentação de dados
e eu posso colocar aqui filtros específicos de períodos. Então, eu quero de períodos, de seleções, etc. Então, eu quero trazer aqui para cá um filtro para selecionar um período específico. Posso trazer aqui, olha, a minha data de emissão para cá. Vou vir um pouquinho mais aqui e vou formatar aqui para os valores ficarem menores, para ele ficar aqui mais organizadinho. Quando eu trago para cá um campo data, ele já sabe que essa segmentação é uma data e ele me permite aqui, olha, arrastando, eu vou mudando aqui em cima, olha, a minha data e automaticamente, quando eu mudo a seleção, ele já me mostra as vendas do período selecionado. Tá? E aí eu já tenho agora um filtro para selecionar períodos. Posso escolher aqui no calendário, de quando que eu quero ver, e aqui em cima eu também tenho um limpar segmentações. Tá? Posso trazer aqui para cá também, usando o mesmo objeto de filtro, vou trazer ele para cá e vou selecionar aqui, dentro dos meus dados, o meu cliente. Então agora eu tenho aqui também todos os clientes e eu quero saber só o que este cliente, quais são os produtos que ele comprou neste ano, por exemplo. Então, eu vou trazer para cá, ó. Vou voltar aqui, eu quero de janeiro de 2025, desde o dia 1º até hoje. E aí eu sei tudo que esse cliente comprou até esse momento. Tá? Esse filtro aqui ficou ocupando muito espaço. Posso vir aqui na formatação dele, configurações da segmentação, e colocar aqui, olha, como suspenso. E aí ele agora ficou pequenininho. Eu abro aqui, faço uma visualização, né? Faço um filtro. E aqui eu tenho também a borracha para limpar essas segmentações. Tá? Bom, aqui a gente foi fazendo, criando, e eu posso, né, algumas coisas que disponíveis aqui dentro do Power BI também. Eu vou duplicar aqui, ó, dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Já formatei e agora eu queria trazer para cá o produto. Então, se eu vier aqui, ó, ou aqui também, que é a mesma coisa, e excluir esse item e trazer para cá o outro item, eu aproveito a formatação que eu trouxe aqui de cima. Então, eu posso clicar aqui também em adicionar dados, ou clicar aqui, né? Quero trazer para cá, então, o produto, trago o produto, coloco aqui, ou aqui em cima também funciona, que é bem prático, né? E trago para cá também o produto. Tá? Ah, mas aqui tem muito produto, tem coisas que estão no meio ali, eu quero selecionar por uma parte e quero pesquisar. Tá? Aqui em cima, olha, cliquezinho, tem a opção de pesquisar. E nessa opção de pesquisar, a partir do momento que eu habilitei, ó, ele está agora com um chequezinho aqui no pesquisar, toda vez que eu abrir aqui, ele abre uma caixa de pesquisa. E aí eu posso fazer aqui, ó, eu quero tudo que eu tenho de classe. Ah, eu quero saber tudo que eu tenho de Yamaha. Tá? Ele já trouxe aqui e eu posso fazer a seleção. Tá? Tem uma série de outras configurações aqui também para filtros e uma série de outros visuais que a gente não tem como acessar aqui um por um, né, e detalhar isso. Tá? Bom, aqui a gente já tem uma análise. Aqui a gente já tem uma análise que muitas empresas, nessa 1 hora e pouquinho aqui que a gente ficou construindo essa análise, muitas empresas sofreriam bastante para conseguir ter uma análise dessas, tá? Todos os dias e atualizado diariamente. O que a gente faria agora para melhorar ainda essa análise, né? Daria para trazer
pouquinho, uma tela de fundo, uma imagem, colocar ícones aqui, ó. Por exemplo, colocar só aqui, vou pegar alguma coisa que eu já tenho pronto aqui, ó. Neste cartão aqui, eu queria colocar aqui também, deixa eu ver aqui onde é que... Na tela de fundo, eu quero colocar aqui também uma imagem. Então, eu vou pegar aqui algumas que eu tenho pronta aqui. Ver aqui. Ele trouxe aqui a imagem, eu vou colocar aqui... Ah, mas essa imagem aqui não era que eu queria colocar ela, não. Espera aí. Esse aqui, ó. Quero colocar para o valor, eu quero colocar aqui uma imagem. Vamos lá pegar aquela imagem de novo. Essa daqui. E aí eu vou definir agora aqui que eu quero esta imagem com tamanho de um pouquinho maior. 80 à esquerda do texto. Tá? Então são detalhezinhos que vão deixando aqui a minha aplicação mais bonita, mais interessante, né? Formatação, cores, etc. Tá? Uma vez feito isso, a minha análise está pronta no desktop. Posso usar o desktop para criar análise, para analisar os dados? Posso. Né? Elas estão aqui e eu posso usar essas análises a hora que eu quiser dentro da minha máquina. Só que aqui dentro da minha máquina, só eu tenho acesso. Tá? Antes de publicar, né, deixa eu mostrar aqui. Ó. Os nossos dados estão carregados até esse momento. Aí alguém foi lá e exportou esses dados com as últimas vendas. Basta eu acessar aqui, clico em atualizar, todas as tabelas serão recarregadas e as novas linhas já estão aqui dentro. Então, tudo aquilo que a gente fez no Power Query, todas aquelas informações, elas já estão aqui dentro e foram executadas durante a carga de dados. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou salvar esta aplicação que foi desenvolvida aqui. Vou chamar aqui de Power BI 2025, deixa eu trocar a pasta aqui. Vou colocar numa pasta qualquer aqui, tá? Salvei o Power BI na minha máquina, tá? Agora eu vou publicar esta aplicação no serviço do Power BI, que é o Power BI Online, onde eu tenho uma licença do Power BI. Eu já estou logado com a minha conta, publico. E aqui são todas as pastas que eu tenho, né? Todos os espaços de trabalho que eu tenho. Eu vou publicar aqui no meu workspace. E ele está fazendo o que agora? Ele está pegando a minha aplicação que está salva na minha máquina e levando isso para a nuvem no serviço do Power BI. Tá? Publiquei. Ok. Agora eu vou abrir de novo aqui o meu serviço do Power BI. E aqui a gente está naquela parte web, onde qualquer pessoa que tenha licença, que tenha permissão, pode acessar um relatório. Então eu vou acessar aqui o meu espaço de trabalho, que tem uma série de relatórios aqui. E o meu relatório, que a gente acabou de criar agora, ele está aqui, ó, Power BI 2025. Se eu acessar ele aqui, ele não depende mais da minha máquina para processar. Ele está processando agora na nuvem e eu estou recebendo aqui só o visual. Então, mesmo que minha máquina não seja lá muito boa, a minha navegação aqui, o meu relatório, ele vai funcionar bem, porque ele está sendo processado lá num data center Microsoft e eu posso fazer a minha análise do jeito que eu precisar aqui, selecionando os dados e utilizando aqui em tempo real. Para finalizar, o que eu faria aqui, além de compartilhar,
aqui dentro do modelo de dados, eu posso vir aqui, ó, e agendar, vendo ali, ó, uma atualização. Aqui, obviamente, eu não tenho uma conexão, porque eu precisaria instalar um gateway para poder fazer essa conexão, mas aqui eu defino, olha, quando e como esta atualização vai acontecer. E aí eu definiria aqui, olha, que eu quero que esse relatório seja atualizado todo dia, às 8 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas e às 18 horas. Ou seja, eu não preciso fazer mais nada. Qualquer pessoa que acessar esse relatório a qualquer momento vai estar sempre com a atualização dos horários que foram especificados. Tá? Esse é o objetivo principal. Eu construir o relatório, publicar e deixar isso automatizado. Como eu estou usando fontes em Excel, nesse formato de exportar os dados para depois ler no Power BI, ele não vai ser carregado automaticamente, né? Essa exportação alguém tem que fazer. Mas se você consegue conectar isso a uma fonte de dados, a um SQL, ao banco de dados do sistema, isso fica 100% automatizado. Ok? Bom, eu acho que a gente conseguiu passar aqui pelos pontos para que vocês consigam construir esse primeiro relatório. Claro que é pouco tempo, é rápido, né? Não dá para gerar um expert em Power BI, mas vocês viram que dá para fazer análises rápidas, simples, com um pouco de conhecimento no Power BI. Agora, o que mais tem aqui, né? Tem muita coisa e o principal do Power BI para gerar análises avançadas é a parte de DAX, que é o quê? A parte onde a gente escreve as fórmulas, as medidas e até mesmo colunas calculadas e etc. para criar análises avançadas. Por exemplo, eu quero comparar e eu quero colocar aqui qual a minha variação de vendas mês a mês. Quanto eu vendi no mesmo mês no ano passado? Esse tipo de análise, porque se eu selecionar aqui, né, o mês atual, estou selecionando aqui, ó, vamos colocar aqui, às vezes é difícil selecionar. Estou selecionando aqui o mês 10. Eu quero saber se eu estou melhor que o mês 9 ou não. Mas quando eu filtrei o meu mês 10, eu só estou vendo o mês 10. Mas eu queria colocar uma porcentagem aqui nesse cantinho referente ao mês passado. Ou seja, eu preciso escrever uma fórmula para buscar o valor do mês passado em relação ao mês que está sendo exibido para poder fazer esses cálculos. Tá? Então, existe ainda um mundo para ser explorado dentro do Power BI. Tá? E aí, eu vou finalizar aqui, até para respeitar o horário daqueles que chegaram no horário, a gente começou um pouquinho atrasado, e eu queria só apresentar para vocês também a versão completa desta formação do Power BI. Tá? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui dentro do PowerPoint. Deixa eu parar aqui. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Tá? Dentro dessa parceria, então, com a GetTraining, nós fizemos uma condição especial. Vou voltar aqui direto lá no final. Para quem quiser evoluir, para quem quiser saber mais e para quem quiser continuar aprendendo o Power BI. Tá? Então, a gente tem aqui o curso completo. É o curso por dentro do Power BI. É um curso aquele que eu mostrei até as fotos para vocês, né? Esse curso ele evolui com o tempo, com as novidades do Power BI. E nós temos ele com um curso com aulas gravadas, 100% online, tá? Até a pandemia, eu não gostava de cursos online com aulas gravadas. Hoje, eu acho que é um formato muito interessante e muito importante, porque você define o ritmo e você consegue assistir quando e quantas vezes você quiser
cada aula. Então, quando você não entendeu alguma coisa, você pode voltar, reassistir. Quando você viu alguma coisa, só que você não usou, aí quando você vai usar, você fala, puta, como que era aquela aula que ele fez esse recurso? Você pode voltar naquela aula, reassistir, e você consegue pegar, né, aqueles detalhes que acabam passando, às vezes, na primeira vez que você assiste. Então, eu acho que é muito interessante, né, o curso online com aulas gravadas, pelo menos para mim, funciona muito bem. E eu acho que faz bastante sentido quando a gente tem uma agenda mais complexa, né? Que não dá para parar, dedicar um tempo. Você consegue assistir um pouquinho por dia e consegue aprender Power BI. As aulas são muito práticas. Vocês viram aqui que eu não gosto de enrolar, né? Eu gosto de mostrar o conteúdo e de coisas práticas que você vai usar no seu dia a dia, tá? Então, não gosto daquelas aulas extensas, aquelas aulas cheias de história que vão tomar muito do seu tempo e entregar pouco conteúdo. Então, as aulas são muito objetivas, são claras e com os recursos que você usa do Power BI, tá? Tem algumas coisas muito legais no Power BI que a gente usa muito pouco. Então, eu foco primeiro naquilo que a gente usa muito e depois eu vou detalhando e entregando um pouco mais daquilo que é mais complexo e daquilo que a gente vai usando menos, tá? Porque, como você viu hoje, com 1 hora e meia de aula, você consegue produzir um relatório. E às vezes, produzindo esse relatório, esse pequeno relatório, e deixando ele automatizado, você libera uma parte do seu dia que você gastava para produzir relatórios diários e consegue usar o seu tempo para aprender mais e automatizar e criar relatórios ainda melhores. Tá? Dentro desse curso, então, é o mesmo curso que a gente vende aqui também no Brasil, que eu entrego também para empresas, tá? Com a parceria da GetTrain, o que a gente teve de melhor? Os preços e condições são diferenciados, então, ou seja, se você está em Angola, você vai ter um preço diferenciado para o mercado da Angola, um preço para Portugal, um preço de Moçambique, ou seja, para que vocês possam comprar e fazer o pagamento também em moeda local, que isso faz uma diferença, né? Às vezes você tem que comprar com cartão de crédito internacional, não tem essa condição. Então a GetTrain já tem essa expertise e já tem essa familiaridade para tratar as diferenças aí de cada país, e eles estão com a gente por isso, para que possa definir, né, essas condições especiais. O valor do curso, a Get Training vai enviar para vocês. Então, a partir de amanhã, ela vai enviar um e-mail colocando as condições comerciais, colocando como você pode aderir, etc. E tem uma condição super especial para quem participou hoje, para quem estava inscrito nesse evento, que é um desconto de 25% para todas as pessoas que fizerem as inscrições até a próxima segunda-feira. Tá? Então aí a gente deu uma janela de 7 dias para que vocês tenham essa condição especial. Tá? Eu ainda não tenho a condição, o Get Training, como eu falei, vai passar para vocês. Eu tenho certeza que vai ser algo bom e prático para vocês e que vai encaixar aí no orçamento de vocês. Tá? Quem não conseguir, eu tenho empresa, eu quero comprar por empresa, eu quero comprar para mais de uma pessoa. Tudo isso também vocês vão poder trabalhar e tratar isso direto com o pessoal da GetTrain, tá? A partir de amanhã vocês recebem um e-mail, a oferta, as condições, vocês podem entrar em contato com eles e negociar essas condições, tá? Algo a ser complementado, Thaís ou alguém? Aí eu vi que alguém levantou a mão ali, e a gente pode responder algumas perguntas e entender o que. Acho que é mais a questão pronto, das perguntas deles agora, né? Só para ressaltar mesmo que a partir de amanhã estaremos enviando, pronto, os comerciais que trataram das vossas inscrições vão entrar em contato eles mesmos. Pronto, vocês têm o e-mail, o nosso e-mail direto, e vamos estar em contato, mas aproveitem essa promoção, pronto. É um curso que vai agregar muito, tanto no sentido profissional de vocês, tanto no Brasil quanto Angola, Portugal, pronto, em todo canto. É um curso muito importante
E vemos muito a procura, pronto, das empresas com profissionais que tenham, no mínimo, conhecimento básico dentro do Power BI, com esse tratamento de dados, tá? O que precisarem, estejam à vontade. Bem? Eu vou deixar aqui também para a gente falar das perguntas, né? Esse é o e-mail da Get Training, então caso vocês não recebam, né, acho que vale anotar aí para vocês, vocês podem enviar um e-mail depois solicitando as informações, caso vocês não recebam até amanhã. E aqui eu tenho também os meus contatos, tá? E tem também, ele está um pouco inativo, mas eu também tenho um canal no YouTube, que é o Trinity Academia, onde tem vários vídeos também com vários recursos do Power BI e algumas coisas que você pode continuar aprendendo um pouco mais sobre Power BI de uma forma gratuita e com vários exemplos ali práticos do dia a dia, né? Não tem a estrutura do curso, obviamente, mas ele tem ali vários pontos que podem agregar ali no desenvolvimento de vocês. Vamos lá, perguntas? Alguém tem alguma questão?